E hoje aqui nós estamos com o capítulo 18, falando a respeito da queda da Babilônia e das lamentações das pessoas mundanas sobre a terra por causa da queda da grande prostituta. A Babilônia é aquela prostituta espiritual que leva os seres humanos a se prostituir espiritualmente. A prostituição sempre foi uma prática abominável, porque ela abomina o casamento, ela contamina a santidade do matrimônio e serve para ilustrar o que acontece no relacionamento entre o homem e Deus. A prostituição matrimonial é um símbolo da prostituição espiritual. Quando o homem deixa a sua esposa para procurar outra mulher, quando a esposa deixa o marido para procurar outro homem, é o mesmo que acontece quando um homem se ajoelha diante de uma estátua, quando invoca um nome que não seja o nome de Jesus. Porque, como Pedro disse no seu primeiro discurso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, só o nome de Jesus tem poder de salvação. E toda pessoa que invocar outro nome que não seja o nome de Jesus está se prostituindo espiritualmente, estará lançando fora a sua chance, a sua oportunidade de entrar no céu, porque nenhum outro nome traz salvação. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus você entra no céu. Se tentar entrar através de outro nome, então você estará perdido. É o que a Bíblia chama de prostituição espiritual, de traição espiritual. E a Babilônia, ela simboliza exatamente isso. A Bíblia diz que ela faz os seres humanos da terra se prostituir. É uma simbologia do que acontece quando o homem deixa Jesus e começa a procurar religiões afros, religiões ocidentais, seja lá o que for, que substitui o nome de Jesus. Jesus mesmo disse que o maior mandamento de todos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, é a Ele que nós devemos nos render e render glória e louvor o tempo todo. Só Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Começando no versículo 1, nós temos aqui uma visão. João diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E continua no versículo 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, olha o que acontece em primeiro lugar. Quando João vê o anjo descendo do céu, ele vem direto do céu, ele manifesta um grande poder, e a terra todinha acaba sendo iluminada com a sua glória, como se fosse um grande relâmpago sobre o céu. O anjo que tem a glória dessa magnitude só pode ser Jesus, o Filho de Deus, que é o anjo do concerto, aquele mesmo que apareceu lá para Moisés no Monte Horebe, que fez a sarça incendiar. Lembra? A sarça queimava aquele fogo, ardia, mas a sarça não se consumia. E Moisés ficou atento olhando para aquilo e disse: meu Deus, como que pode isso? A sarça está pegando fogo, mas não se consome, não vira cinza. Ele percebeu logo que era um poder sobrenatural e se aproximou para que o anjo do concerto pudesse falar com ele e falar: olha, vim para te enviar ao Egito para você libertar Israel do poder de Faraó. Ou seja, era uma forma que Deus tinha para chamar a atenção de Moisés. Naquela aparição, ele apenas anuncia a queda da Babilônia. Ele aparece apenas para proferir: caiu, caiu a grande Babilônia. Então, o que acontece? O grande poder e a glória só pode ter uma finalidade: revelar que o anunciador da vitória sobre a Babilônia foi o mesmo que a derrubou. Ou seja, Jesus derruba a Babilônia e ele vem anunciar: caiu, caiu a grande Babilônia.
Como a aparição na sarça tinha como objetivo chamar a atenção de Moisés, convencer Moisés de que era o próprio Deus que o estava enviando naquela missão, dessa forma também, para que não haja engano, ele aparece aqui como anjo do concerto para anunciar a queda daquela que atrapalhou a vida de muita gente. Interessante falar em prostituição espiritual, porque nos faz lembrar de Jezabel. Jezabel, aquela rainha feiticeira, aquela rainha má, que levava as pessoas ao pecado, porque a religião de Baal não era só adorar um ídolo, havia prostituição também. As pessoas iam ali, comiam no banquete de Baal, se prostituíam, e muitas daquelas religiões orientais até hoje têm o ritual da prostituição, como muitas religiões africanas também têm. Então esse é o grande problema. E aí ele fala, por exemplo, da questão do Balaão, aquele profeta que não poderia dizer alguma coisa que Deus não disse, porque Deus ordenou a ele que falasse a verdade. Então ele não poderia falar uma mentira, ele não poderia profetizar falsamente, mas pegou o dinheiro do rei Balaque e ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ensinou que as moabitas poderiam dançar para seduzir os israelenses e se prostituir. E quando eles se prostituíam, um homem apaixonado é o bicho mais bobo que existe na terra. Eles iam adorar o ídolo de Moabe e dessa forma enfraqueceria a oração do povo de Israel, e Balaque, o rei de Moabe, poderia facilmente derrotar Israel. Era uma estratégia satânica, como acontece muitas vezes hoje, para tirar alguém da presença de Deus. Por isso vigia, irmão, vigia, porque este aviso não está aqui à toa. Um trabalho como esse só poderia ser realizado pelo Filho de Deus por causa do seu grande poder. Foi ele mesmo que disse, quando ressuscitou: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. É contra Cristo que os 10 reis vão guerrear depois de derrotarem Roma, lá no capítulo 17, versículo 14. Lembra daqueles 10 chifres que aparecem na cabeça daquela besta? Os 10 chifres simbolizam 10 reinos que vão dar o poder para Satanás, e esses mesmos 10 reis, por algum motivo, por alguma discórdia entre eles, vão lutar contra Cristo na grande batalha do Armagedon. Cristo como conquistador de Roma. Roma, nós estamos falando de uma representante da grande Babilônia. Ela não é exatamente a grande Babilônia, depois nós vamos entender por quê. Mas Cristo conquista Roma e proclama aqui a sua vitória. De fato, o que ele proclama, que tem grande poder, ilumina a terra com a sua glória. Ainda iria acontecer no futuro. Isso aqui é uma antecipação do que está para acontecer. Tanto mais que a menção expressa de seu poder e glória deveria ter servido para confortar os crentes. Então, as pessoas que estão passando por aquele problema estão sob a influência da perseguição da grande Babilônia, e aí o anjo do concerto, ele dá uma visão para João para confortar eles. Olha, isso é o que vai acontecer. Então nós vamos perceber que é apenas uma antecipação dos eventos que se seguirão em Apocalipse 18, versículo 4, daqui a pouquinho, né? Por que acontece isso? Para confortar as pessoas, para mostrar: olha, não desiste, você vai conseguir, você vai vencer, Jesus vai derrubar a grande Babilônia. Ele vai antecipando os fatos para que as pessoas elas não percam a esperança na salvação. Então no versículo 2, quando ele fala: caiu a grande Babilônia, o anjo está aqui apenas antecipando eventos que ainda vão ocorrer. Lá no versículo 4, quando João ouve uma voz aconselhando as pessoas a sair dela. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, vamos entender esse versículo aqui, exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Primeiro, o vinho da ira, porque a prostituição vai gerar o vinho da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a prostituição. É o primeiro passo. Tanto a prostituição carnal como a espiritual. Ou seja, todos eles são participantes da prostituição espiritual, a idolatria, que é o pecado que mais abomina Deus, irmão. Não tem coisa mais abominável diante de Deus do que a idolatria. Assim, em comparação com a feitiçaria, que é outra espécie de traição espiritual. Além do adultério espiritual,
ao comércio da idolatria que movimenta um grande capital financeiro. Ou seja, através da idolatria, eles vendem lembranças, eles vendem crucifixos, eles vendem imagens, eles vendem tanta coisa, vendem mitos, vendem livros, vendem filmes, vendem tanta coisa. Há poucos dias atrás, conversando com um rapaz que ainda segue todos esses mitos, ele veio falar para mim da Santa Misericórdia, que é um quadro. Eu falei, meu Deus, isso tudo é mito, isso tudo é lenda, é fábula. Por que vocês têm tanta facilidade para acreditar na mentira, mas têm tanta dificuldade para acreditar na verdade? O que Deus quer? Abrir os olhos dos cegos, trazer a revelação para que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Mas muita gente não abre os seus olhos, muita gente não quer saber da verdade. Jesus disse para os judeus do seu tempo, ele disse, eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E esse é o grande problema da humanidade. Tem uma grande facilidade para acreditar na mentira, mas tem muita dificuldade para aceitar a verdade. A verdade é ofensa. Está falando mal da minha religião, está falando mal da minha crença. Não é falar mal, é falar a verdade. Para livrar você da condenação eterna, e você não quer ouvir. Não abre os seus olhos, não abre os seus ouvidos. Se apega à idolatria, abominação, adultério espiritual, traindo a palavra do Todo-Poderoso. Haverá um grande preço a ser pago por causa disso. E está chegando o momento. No versículo 4, João diz assim, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Olha a advertência que foi falado lá no versículo 1. Sai dela, povo meu. Quer dizer, ela não caiu ainda. Aqui no versículo 4 ela não caiu ainda. Lá falou que caiu porque estava antecipando os fatos que ocorrerão. Mas é que o anjo está advertindo, é outro anjo que vem do céu, dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Uma advertência, sai agora, sai. E isso aqui, eu quero deixar bem claro, não está falando apenas da igreja romana, está falando da igreja de uma forma geral. A igreja romana, ela pode ser a mãe das prostituições, mas a igreja evangélica também está desviada. Muitas igrejas evangélicas já deixaram Jesus para trás há muito tempo, já abandonaram a palavra de Deus, já se esqueceram do seu chamado, da convicção que Deus lhes deu, estão vivendo no materialismo, estão vivendo no financeiro, estão vivendo do dinheiro, estão vivendo o conforto que é proporcionado por ele, muitas vezes vendendo relíquias, vendendo coisas sagradas, praticando a simonia, fazendo coisas abomináveis diante de Deus, como podemos dizer, pessoas que vendem velas ungidas, sabonete ungido, perfume ungido, lenço ungido. Pelo amor de Deus, hoje ainda no Hospital Regional de Bebedouro, tinha um senhor falando comigo, que ele paga aluguel para um homem evangélico, e o homem todo dia fala para ele, me dá uma camisa sua que eu vou levar na igreja para ungir, para você se converter. Mas o filho do homem evangélico é um drogado, viciado. Por que essa unção não salva o filho dele? A gente acredita em mito, em mentira, em lenda, quando a verdade está nua diante dos nossos olhos. Então, muita gente fica jogando pedra na igreja romana por causa das imagens, mas tem muito crente praticando idolatria dentro da sua igreja também, idolatrando o pastor, idolatrando cantores, idolatrando grandes pregadores. Fora aqueles que ainda têm os ídolos do futebol, do cinema, da novela, que não deixa por nada. São ídolos, irmãos. Não é só uma imagem de gesso que é um ídolo, não. Às vezes o ídolo está diante de você, no seu coração e na sua mente, e você não quer deixar, porque é mais confortável para você. Mas a advertência de Deus é essa: sai dela, povo meu. Não é para você sair da sua religião exatamente, é para você abandonar essa prática abominável diante de Deus onde você está. Se não dá para abandonar essa prática, então saia dela. Mas é para você sair da prática, porque não adianta você pular de uma igreja para outra e continuar idolatrando tudo que você idolatra. E tudo que toma o primeiro lugar é idolatria, irmão. Se você ama seu filho mais do que Jesus, é idolatria. Se você ama seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu pai, sua mãe, sei lá quem for, mais do que Jesus, é idolatria.
Jesus disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não aborrece a sua própria vida não é digno de mim. É idolatria, irmão. É idolatria. Nós precisamos abandonar a idolatria. Nós precisamos sair da idolatria. A palavra de Deus para os dias atuais é: arrependa-se, arrependa-se, porque você está na igreja, não tem importância. Arrependa-se. A mensagem que João Batista pregava no início do seu ministério, a mensagem que Jesus pregava no início do seu ministério, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependa-se. Começa agora a fazer um exame de consciência, começa a analisar a sua vida, começar a sua vida com Deus. Não seria hora de você seguir esse conselho? Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Mesmo em todas as igrejas, Deus tem um povo que precisa sair. São os escolhidos, e quando eles forem chamados, eles sairão com toda certeza. Da mesma forma, em toda igreja apóstata, não vou nem citar nome de igreja, porque são tantas, toda igreja apóstata com doutrinas mundanas, mesmo sendo igrejas evangélicas, irmão. Tal como foi Israel, como ele foi alertado para se afastar das tendas de Coré, Datã e Abirão antes deles serem julgados por Deus. Lembram da rebelião de Coré, Datã e Abirão? Coré, Datã e Abirão, ele começou a achar que ele também podia ser líder. Ele achou que ele poderia ser líder, porque Moisés estava sendo um péssimo líder. Moisés, um homem sem atitude. Quanta gente fala isso, não é? Esse homem é um homem sem atitude. Esse homem não merece ficar na frente, na liderança. Muitas esposas falam isso: meu marido é um homem sem atitude. Ou pessoas na igreja, o pastor não toma uma atitude, porque ele é um homem de Deus, porque ele é santo, porque ele anda de acordo com a palavra de Deus. Por isso, e muita gente fala isso. E era o que o Coré, o Datã e Abirão, aqueles 3 líderes do povo de Israel, começaram também a fazer. Coré, Datã e Abirão resolveram confrontar Moisés e Arão. Vocês não têm atitude, são homens velhos, não têm capacidade para nada, nós vamos liderar Israel a partir daqui. E Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Ele pensava muito para falar alguma coisa, pensava muito para tomar atitude. E isso não é sabedoria de Deus. A pessoa precisa pensar no que ela vai falar, precisa pensar no que ela vai fazer para depois não se arrepender. Porque muitos falam e faz, depois se arrepende, muitos não se arrependem, não são perdoados. Coré, Datã e Abirão não pensou em nada, simplesmente tentaram tomar a liderança à força. E quando eles vieram com aqueles turíbulos diante de Deus, Moisés então falou: olha, se Deus fizer uma coisa nova aqui, e a terra abrir a boca e engolir Coré, Datã e Abirão, vocês vão saber que essa rebelião não é de Deus. E falou para o povo: sai do meio da tenda, sai de perto desse povo pecador, que eles vão morrer. E o povo de Israel saiu de perto. Olha o que é ouvir um conselho, uma demonstração. Saiu de perto e de repente um grande terremoto fendeu a terra e veio Coré, Datã e Abirão, as tendas deles, as famílias deles, as esposas, os filhos, os parentes que estavam com eles, todo mundo que estava do lado deles, mesmo que não fosse parente, acabou afundando e foram sepultados vivos por Deus. Porque, irmão, a palavra de Deus traz advertência: sai dela, povo meu. Se você não sai, você vai ser colhido com o castigo que vem para aquelas pessoas ali. Toda cristandade falsa, dividida em seitas, é uma filha da Babilônia e será julgada. Podemos citar vários casos, e um deles, o mais hediondo às vezes, é o dos seguidores de Charles Taze Russell. Se a pessoa for sincera, mas estiver de acordo com os falsos ensinos que ali são ensinados, ele será participante dos seus pecados e incorrerá nas suas pragas. Esse é que é o grande problema. Eu conheço muita gente boa, muita gente maravilhosa, tenho grandes amigos entre os seguidores dessa seita criada por Charles Taze Russell. Procura investigar que você vai saber o nome da seita. Eu não vou falar aqui para não ter problema com o vídeo. Mas olha aí, pesquisa, você vai saber. Tem pessoas sérias, tem pessoas bem intencionadas, mas se elas não se afastam dali, elas são participantes daqueles falsos ensinos e elas serão
castigada juntamente com eles. Para que não incorras nas suas pragas, ou ainda se deixar a igreja apóstata, sair da igreja, mas fica com o coração nela, pode ser condenado também, como a esposa de Ló, que saiu da cidade, mas ficou olhando para trás. Sodoma e Gomorra era a cidade do pecado, da perversão sexual. Grandes pecados eram praticados ali: violência, morte, estupro, homossexualismo, lesbianismo. Deus resolveu destruir aquela cidade porque o pecado cheirava mal nas narinas de Deus. E Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló. Deus mandou 2 anjos descerem na cidade para falar com Ló. E ao amanhecer do dia tiraram Ló, puxando ele pela mão, ele e as filhas, a esposa. O genro não quis ir. Mas a esposa de Ló ficou olhando para trás. O anjo falou: olha, vocês vão em frente, não olhem para trás. Por que a esposa olhando para trás? Porque ela estava com dó de deixar aquilo, ela estava gostando daquilo. O coração dela estava no pecado. A Bíblia diz que ela foi convertida numa estátua de sal, ou seja, morreu e perdeu-se eternamente. Então não seja como a esposa de Ló. Saia e leva o seu coração com você, não deixe ele para trás não. Viu? Muita gente fala: eu fui batizado naquela igreja, eu comecei naquela igreja. Irmão, a igreja não vai te salvar. A igreja não vai te salvar. Ela pode te condenar, mas salvar não. Então esquece a igreja, esquece o que você foi no passado, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos olhar para frente, irmão. Deus tem coisa melhor para você, tá? Prosseguindo aqui, versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha, observa isso aqui. Atinge o grau mais elevado de abominação quando se diz: o pecado se acumulou diante de Deus. Foi até o céu. É como disse lá em Gênesis sobre Sodoma e Gomorra, que o pecado cheirava mal nas narinas de Deus. A passagem fundamental é Jeremias 51, verso 9, onde está escrito assim: pois seu julgamento chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O fato de se elevar o juízo até o céu pressupõe o alcance dos pecados ali, quando a arrogância dos ímpios irrita o próprio Deus. Irmão, não tem coisa que abomina mais a alma de Deus do que a soberba, a arrogância, a pessoa achar que ela é melhor que os outros, que ela sabe tudo, que ela não precisa aprender com ninguém, que ninguém sabe mais do que ela. E essas pessoas geralmente elas deixam de acreditar na verdade para acreditar na mentira, e quer propagar mentira e quer que as pessoas sigam a mentira dela, e quem não segue muitas vezes é perseguido, como aconteceu na Santa Inquisição, no tempo do papado. As pessoas morriam queimadas na fogueira porque se recusavam a confessar que a doutrina do papado era verdadeira, que só Jesus salva. Morriam por essa fé. Só Jesus é o Salvador. Como acontecia lá nas arenas de Roma também, que as pessoas eram jogadas aos leões porque não aceitavam adorar o imperador, nem chamar ele de Senhor, acreditando que só havia um Senhor, o seu nome, Jesus Cristo. Ali no versículo 5, quando fala Deus se lembrou das iniquidades dela, não quer dizer que Deus havia se esquecido, irmão. Quer dizer que chegou o momento dele lembrar: olha, você fez isso e agora é hora de você pagar. Deus tem um plano que vai seguir à risca, e muitas vezes nós não vemos isso. O plano de Deus, ele precisa seguir à risca. Deus fez um plano antes da criação do mundo, e ele está cumprindo esse plano à risca. Então, quando muitas vezes você ora: Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, eu preciso de uma bênção, Deus fala: vou te abençoar, mas não é hora. Espere, irmão, porque o plano não está naquele estágio ainda. Espere que a bênção vai chegar. Não desanima, não desconfia, não para de orar. Não pensa que Deus não quer te abençoar. Não, Deus quer te abençoar sim, mas tem um momento certo. O plano está num estágio que não é o momento de você ser abençoado. Começa a confiar em Deus e saber que Deus faz o melhor por você. Ou ele faz ou ele permite que aconteça, mas sempre o melhor. Não duvide de Deus jamais. Então, Deus não se esqueceu das iniquidades da Babilônia. Ele se lembrou porque era o momento de devolver para ela, de recompensar ela segundo as suas obras. Quando ele fala no versículo 6, tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Olha aí, é hora da recompensa. Como ela vos tem dado.
Ela deu ao poder mundial delírios espirituais porque não queria reter Deus em seu conhecimento. O princípio da infidelidade da igreja era: o povo gosta de enganar e ser enganado. Então, olha aí, começa por aí. Tem muita gente que ainda pensa assim, mesmo no meio evangélico. Muito cuidado com isso. Eu vejo, às vezes, testemunho de alguns irmãos que falam de grandes pregadores. Eu fico com o pé atrás pelo seguinte: há muitos anos, pastor Santana, pastor Antônio Silva Santana, presidente da Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, ele decidiu que não iria mais chamar grandes pregadores para fazer os congressos que ele fazia, que ia usar obreiros do campo. E foi uma bênção, irmão. Porque você traz uma pessoa de longe, a pessoa quer cobrar um cachê caríssimo, a pessoa não tem vida espiritual, muitos deles não têm compromisso com Deus, é um pregador ensaiado, vem ali trazer uma mensagem ensaiada, vem emocionar a igreja com palavras que as pessoas gostam de ouvir. Isso não edifica, isso não ganha alma, isso não liberta ninguém. Que liberta é a verdade, não importa o tom em que ela é falada, o ensinamento em que é ministrado, é isso que liberta as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu aplaudi a decisão do pastor Santana e eu gosto muito disso. O pastor Lourival, aqui de Morro Agudo, tem a mesma atitude, traz obreiros daqui da região que ele conhece para pregar e tem sido uma bênção, uma grande bênção. Meu filho Jorge foi salvo há 6 anos atrás num congresso em Morro Agudo, liberto da bebida, liberto do cigarro, liberto das drogas, fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Irmão, nós precisamos começar a olhar para as coisas simples, porque Deus usa as coisas simples desse mundo. Quando diz assim, dai-lhe em dobro, dai-lhe a ela em dobro, quer dizer, a recompensa do pecador será sempre o dobro no cálice da ira do Senhor. O Senhor é aquele que recompensa. Quando eu peço oração pelo Brasil, irmão, eu estou vendo pessoas travestidas de juízes cometendo injustiça e crueldade, e Deus vai cobrar. Escrevam o que eu estou falando, escrevam na palma da mão para não esquecer. Deus vai cobrar essa injustiça. Essas pessoas serão entregues às suas próprias obras e vão receber em dobro por tudo que elas estão fazendo. Não desanimem, não parem de orar, porque o Senhor vai se levantar a qualquer momento. O anjo continua proclamando quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então observa aqui a comparação. O anjo diz o quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Também lhe foi dado outro tanto de tormento e pranto, porque ela disse no seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não vou chorar. Vai sim, porque Deus é aquele que faz justiça. Em delícias esteve, ou seja, viveu luxuosamente e em luxúrias, em pecados, como nos mostra Tiago capítulo 5, versículo 5, onde ele diz: deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Observa essa palavra de Tiago, ela é muito importante para isso aqui, ó. Não sou viúva, não verei o pranto. Não sou viúva, ou seja, não estou sem o amparo do poder mundial. A viúva é aquela que perde o amparo do marido. No caso aqui, a Babilônia espiritual, ela tem o amparo do poder mundial, das 10 nações que estão apoiando. Não verei o pranto, nem o mal vai me atingir, porque eu nunca terei motivos para chorar. Vamos esperar para ver. Aqui agora é a hora do acerto de contas. No versículo 8, o anjo continua proclamando: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. A morte, o pranto e a fome, como ela disse, que não alcançaria ela, são as pragas que lhe serão impingidas e são juízos de Deus sobre a cidade pecadora. Não estou falando de uma cidade política, mas de uma cidade espiritual, de pessoas, de denominações, de poderes espirituais que mantêm as pessoas presas na idolatria, na feitiçaria, na lenda, no mito, no misticismo. Porque é forte o Senhor Deus que a julga, ou seja, pode ter enganado muita gente poderosa e pode ter escapado estrategicamente de todos os seus adversários, mas do julgamento de Deus ela não escapará, ninguém escapará.
todos serão julgados. E Jesus disse lá no final do Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ninguém vai escapar desse julgamento, irmão. Ninguém. Presta atenção. Versículo 9: os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Olha aí. E os reis da terra que se prostituíram com ela, ou seja, a mente carnal dos homens que adoram uma religião como a da igreja apóstata, que dá um ópio à consciência, que amortece a consciência, deixando ao mesmo tempo a licença do pecador para satisfazer as suas concupiscências e paixões. Muitos praticam a maldade e depois se confessam pensando estar aqui sem Deus. Olha aí. Eu conheci um homem que fazia isso. Ele pecava a semana inteira. No domingo de manhã, ele passava perto da casa do meu pai e ele dizia para o meu pai: estou indo na missa. Meu pai dizia: o que o senhor vai fazer lá, seu fulano? Eu vou me confessar e o padre vai tirar todos os meus pecados. E na segunda-feira ele começava a pecar de novo. E até no sábado. No domingo ele ia lá confessar os pecados, acreditando que estaria livre desses pecados. Sabe o que é isso? Paulo fala sobre a consciência cauterizada. Cuidado, irmão, para não ter a consciência cauterizada. Sabe o que é cauterização? Quando você tem uma ferida que está sangrando, você vai lá, o médico queima e ela cicatriza, ou seja, ela para de sangrar. A consciência cauterizada é aquela consciência que, uma vez queimada, ela não alerta mais. Não, você pode fazer isso, todo mundo faz, não é pecado, não. E começa aos poucos. Uma coisinha não é pecado, chama a outra que não é pecado, chama outra. De repente nada mais é pecado e você está com os dois pés no inferno e não percebeu ainda que é o diabo que está te iludindo. Como tem aquela charge que aparece nas redes sociais dizendo: não é pecado se te faz feliz. Não vai nessa não, não é pecado sim. Tudo que contraria a palavra de Deus, tudo que sai da palavra de Deus. E tem até uma música antiga de um casal que cantava, não lembro o nome deles, se é Dulce Celestial, não lembro. Eles diziam, a letra da música dizia assim: foi justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância que me condenaram ao inferno. Então cuidado com essas mínimas coisas, cuidado, irmão. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então, muitas vezes a pessoa se sente investida de poder. E ela pensa que ela está sentada para ter o poder para dominar. Eu domino tudo aqui. E um vírus desse tamanhozinho que entra no corpo da pessoa, joga a pessoa dentro do caixão. Acabou o poder. E não é só isso, irmão. Olha para o rei Nabucodonosor, aquele grande rei, rei de reis, senhor de impérios. E Deus fez ele ficar louco e comer palha junto com o boi por 7 anos. 7 anos, até reconhecer que o domínio é de Deus. Muitas pessoas são assim, são encarregadas de trabalho, humilham as pessoas, desfaz a pessoa, maltrata a pessoa. Eu fui perseguido por causa da minha fé no início da minha carreira, quando fui chamado por Deus. Eu fui tão perseguido, tão humilhado, rebaixado no meu trabalho. Disseram para mim: se você tiver uma chance, eu jogo areia, você não vai crescer aqui. Eu só queria ser caminhoneiro, queria sair da roça. E eu não me sujeitei àqueles poderes que hoje não existe mais. Eles caíram, todos eles caíram, irmão. E Deus me tirou dali, me levou para outro lugar e me abençoou. Fui caminhoneiro mais de 10 anos, saí dessa, fui estudar e me tornei professor de computação por 12 anos mais ou menos. Depois eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade, passei no concurso, fui dar aula de português e literatura. Escrevi 18 livros e publiquei. Irmão, se Deus tem um plano na sua vida, não adianta o diabo te rodear, ele não tem poder sobre a sua vida. O homem que Deus põe a mão, que Deus marca, o diabo não toca, irmão. Se você for fiel a Deus, se você se esforçar para ser fiel, ainda que você caia, Deus te levanta, Deus te exalta e Deus faz o que Ele tem para fazer na tua vida. E mais uma coisa que eu vou falar: se Deus tem um plano na tua vida, não tenta barrar isso não, viu? Porque tentar barrar o plano de Deus na sua vida é como tentar parar uma locomotiva. Experimenta e você vai ver o resultado. Ele te faz em pedaços, mas o que ele falou que ia fazer na tua vida, ele vai fazer. Ninguém, nem o inferno inteiro, nem o mundo inteiro pode impedir. Ele vai fazer o que ele prometeu. Então, aqui nós estamos vendo aqui a grande Babilônia admirada, aquela forte cidade,
Numa hora veio o seu juízo, parecia tão forte, tão poderosa, mas num momento ela caiu, de repente. Todos achavam que ela ficaria imponente para sempre, mas de repente ela caiu. Os juízos de Deus inspiram medo até mesmo nos reis e nos grandes homens, mas logo se voltam para as suas maldades, alheios à palavra de Deus, lamentam, mas não se arrependem. É o que esses reis faziam aqui, ficavam ali lamentando. Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, mas não se arrependem, não voltam atrás, ficam lamentando sim a queda dela, porque a sua oportunidade de pecado acabou. Não porque eles têm vontade de mudar de vida, porque Deus conhece o coração daquele que verdadeiramente se arrepende. Versículo 11: sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Olha aí, os mercadores da terra, os comerciantes, né? Pela vastidão do seu comércio pecaminoso e lucrativo, é que eles choram e lamentam quando deveriam se arrepender de seus pecados, porque eles estão interessados no lucro que vem para eles, no poder que eles adquirem através da venda desses produtos de idolatria. Porém, lamentam não ter mais lucro ou vantagem alguma sobre o comércio. Como foi dito antes, há um comércio de idolatria que movimenta um grande capital financeiro, financiando até o poder da instituição, financiando o poder de reis, rainhas, de governadores, de presidentes. Tais comerciantes nela viviam como se este mundo fosse a realidade e não o céu. Muitas pessoas vivem assim: é o dinheiro, é o carro, é a casa, é o que ele possui, achando que isso é real. Não, isso não é real. Isso não é real. Você pode juntar muito dinheiro, de repente você morre, fica aí o seu dinheiro para outras pessoas gastar, para pessoas brigarem para dividir o seu dinheiro. Porque de Deus é o dom da vida, de Deus é o dom da existência, e de Deus é o domínio. Ele dá o domínio a quem Ele quer. Eles pensam que esse mundo é a realidade. Eles não pensam no céu como realidade. E eles foram inescrupulosos quanto aos meios de obter lucros. Ou seja, quanto mais eles podiam arrancar do povo, eles arrancavam justamente para jogar o povo na idolatria, na feitiçaria, na mentira que condenaria tanta gente. E eles principalmente também são os falsos profetas, aquele que vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Observem Zacarias capítulo 5, versículo 4 até o 11, não pus aqui. Procura lá, Zacarias capítulo 5, versículo 4 até o 11, sobre o mesmo assunto, o julgamento sobre os comerciantes místicos de Babilônia por ganhos injustos. Muito cuidado com isso, irmão. Versículo 12: mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Então veja a descrição dessas mercadorias que é mostrada aqui. São os artefatos usados pela prostituta lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Denotando uma vida luxuosa, muitas vezes às custas de pecados alheios, como a venda de indulgências, que não é outra coisa senão licença para pecar, contrastando com as vestes simples das testemunhas que pregam vestido de saco. Então, você faz um paralelo aqui. Lá no capítulo 11 aparece as testemunhas vestidas com pano de saco. Saco de estopa, saco de açúcar, sei lá, roupa simples, muito simples. Mas aqui você percebe que é púrpura, é escarlata, é seda, é joias, é ouro, é madeira odorífera, tudo preciosíssimo, tudo. Contraste, um tem a riqueza espiritual, o outro tem a riqueza material. Irmãos, orem pelo Brasil, Deus está levantando libertadores. Orem para Deus derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil, o dragão do comunismo. Orem para ele dissipar essa nuvem negra, que é a nuvem de Satanás, querendo fazer chover pragas na nossa nação, pecados na nossa nação. Vamos proclamar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar estudando a Bíblia, vamos continuar lendo a Bíblia, vamos ler o livro de Apocalipse, pedir para Deus dar entendimento e vamos seguir a palavra de Deus à risca, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Se esse vídeo foi bom para você, compartilha com outras pessoas, manda no WhatsApp, manda no Facebook, pode baixar o vídeo, editar, colocar lá no YouTube, não tem problema, pode
pode usar o meu vídeo tranquilamente. Não vou bloquear para ninguém, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá certo? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.